Oi, professor Luiz e professora Denise. Com o objetivo de responder ao exercício sobre a cartografia, eu estruturei a minha apresentação em 3 momentos. Então, no primeiro momento, eu vou apresentar o artigo que eu escolhi, né, e situá-lo sobre o que está sendo discutido nele. No segundo momento, eu vou apresentar alguns pontos do texto que me chamaram a atenção e que atrelam a metodologia à cartografia. E no terceiro momento, eu vou comentar um pouco das minhas observações a partir da minha leitura. Então, o nome do artigo é Uma Cartografia Complexa Afetada, Diálogos e Reflexões entre Sensibilidade, Cidade e Festa. Os autores são Tiago Neves Tavares, que é pós-doutora aqui pela SPM, e a professora da UFRN, a Josimei Costa da Silva. O tema aqui da investigação se propõe a estudar as cidades e as suas práticas de entretenimento. O foco desse artigo é cartografar as festas de música eletrônica. E aí, para isso, eles selecionaram 3 grandes festivais importantes nacionalmente, um em Recife, outro em Florianópolis e um terceiro em Natal. E aí, então, entrando nos principais pontos do texto que me chamaram a atenção por atrelarem a ideia da cartografia, é que, primeiramente, eles comentam que a ideia do texto é evidenciar as paisagens urbanas das praças, das ruas e das festas. Aqui nesse artigo eles só estão falando das festas, mas eles mencionam que essa investigação faz parte de uma pesquisa maior, onde eles também cartografaram outros espaços de convivência, né, como as ruas e as praças. E aí eles mencionam que a proposta cartográfica que está inspirando essa metodologia é a proposta pela Sueli Ronick, né? E aí tem um momento em que a Sueli Ronick comenta que uma existência produz efeitos nas outras existências, né? Então, eles têm essa ideia como inspiração metodológica. Outro ponto que eles levantam também para terem escolhido a cartografia é a ideia de buscar uma metodologia que implicasse o investigador e a sensibilidade do investigador na construção da realidade investigada. Aí eles comentam um pouco sobre os relatos, alguns relatos empíricos, né? Então, de algumas incursões no campo, dos processos de observação e também dos registros cartográficos, das entrevistas realizadas e da coleta de material impresso, né? Então, todo esse tipo de coleta foi utilizada para se poder cartografar e se fazer esses registros dessas festas de música eletrônica. E aí eles comentam um pouco da ideia de um roteiro, né? É claro que eles entendem que esse roteiro é apenas um guia, né? Que a própria cartografia prevê a imprevisibilidade ali durante o processo, né? Mas com o objetivo de padronizar, digamos assim, essa observação, eles tiveram um roteiro de observação que tinha alguns indicativos dos marcos das paisagens que eles estavam se propondo a observar, de alguns lugares que seriam interessantes fotografar, de alguns sons que seria importante também de se registrar, além também da coleta de entrevistas, né? Então, a escolha também de alguns perfis, né? Para escolherem posteriormente para a entrevista. Além também da elaboração posterior de um relato, né, de um diário de campo que pudesse também registrar as impressões dos investigadores, né, dos pesquisadores ali nesse processo de coleta. E aí eles comentam também que tentaram acompanhar os percursos afetivos dessas festas para entender os processos que ali se formavam, como eles se originavam e o que eles resultavam, né? Para compreender esse sentido das festas e também os sentidos de afetação e as redes afetivas que se teciam, né? Então, eles participavam ativamente das festas, inclusive nesse momento, eles não levavam, por exemplo, diário de campo, eles não ficavam observando, eles iam realmente para as festas para participarem, e aí depois de voltar,
que eles iam relatar, digamos assim, essas experiências nas festas, né? E aí, com esse trabalho empírico registrado, né, que é um trabalho bastante extenso, a intenção foi produzir narrativas reflexivas, né, e relatos sobre essas diversas redes interativas entre ambiente, mídias e pessoas, corpos e símbolos, espacialidades, materialidades e imaterialidades. E aí eles comentam que o resultado foi um duplo registro, né? O primeiro, que é o olhar do cartógrafo pesquisador registrado, e depois o expresso por meio dessas imagens, entrevistas, registradas, né? E aí eles comentam, né, da própria ideia da cartografia, que para os geógrafos, né, diferentemente do mapa, que tem uma representação estática, a ideia da cartografia se propõe a acompanhar os movimentos de transformação de paisagem, né, que foi justamente o que eles intencionaram fazer aqui nessa investigação. Aí eu vou entrar, então, nas minhas observações sobre o artigo, até para o vídeo não ficar muito longo. Primeira coisa que eu achei, a metodologia escolhida eu achei bastante pertinente com o objeto de investigação, porque mapear as experiências em festas e perceber o seu sentido seria muito difícil de fazer sem estar presente e vivenciar tais práticas como observador participante, né? A própria Virgínia Castrup e a Laura de Barros, ela comentam no texto Cartografar e Acompanhar Processos, que seria o texto que eu ia apresentar no seminário, elas comentam que a observação participante é algo presente na pesquisa cartográfica e que o investigador, ao mesmo tempo em que ele modifica aquele ambiente, aquela rede onde ele está, ele também é modificado por essa experiência etnográfica. Outra coisa também que a Virgínia e a Laura comentam, que eu relacionei aqui com o artigo, é a ideia de que a cartografia é uma metodologia de afetação mútua, em que o sujeito e o objeto de conhecimento, eles não se separam em nenhum momento. E aí eu até peguei alguns trechos para exemplificar por que eu fiz essa relação, que são de alguns relatos que os pesquisadores trazem lá no artigo. Aí tem dado momento que eles comentam assim: confesso que durante a festa não levei bloco de notas ou caderno para fazer o diário de campo. Não queria chamar atenção, nem perder tempo anotando coisas. Preferi vivenciá-las, experimentar o ambiente e depois fazer o registro. E aí, em um outro momento, eles comentam assim: em geral, 2 dias após cada evento, abria o notebook e começava a descrever tudo que tinha visto e vivido. A possibilidade de ver vídeos no YouTube da festa também ajudou bastante, pois trouxe à tona a memória afetiva de alguns momentos específicos, principalmente aqueles de maior afetação sobre o corpo. E aí eu fiquei pensando nessa ideia que a Virginia e a Laura trazem de que cartografar é mapear a rede de forças a qual o objeto ou o fenômeno em questão se encontra conectado. E aí eles, a partir disso, eles acharam que não seria prudente levar um diário de campo para anotar ali no momento da festa, que eles precisariam experienciar, se afetar, se afastar, para aí conseguir perceber, né, o que eles sentiram, como eles foram afetados, para conseguir entender aquela rede de forças. Outra coisa que eu achei interessante no texto foi a descrição metodológica bastante aprofundada. Então, eles trazem muito das inspirações teóricas, né? Muitos autores que discutem a cartografia, o que dá clareza para quem lê sobre as etapas da pesquisa, né? Algo que é bastante, que eu considero pelo menos muito difícil quando a gente está falando de cartografia, porque a cartografia ela não tem um modelo único metodológico, né? O pesquisador ele tem essa tarefa árdua de construir procedimentos que deem conta de interpretar esse objeto, ao mesmo tempo em que ele não se perca nesses processos, né? E também seja capaz de justificar para o leitor as categorias de análise que ele estabeleceu, né? De modo a não perder o rigor científico. E aí, uma terceira coisa que me chamou a atenção, já finalizando a apresentação,
que eu queria dizer, que na verdade foi algo que eu senti falta no trabalho, que foi o maior detalhamento dessas experiências empíricas na pesquisa. Eu não sei se assim, se a ideia, né, se o foco foi realmente se debruçar sobre o desenvolvimento da metodologia, mas contudo pouco se fala dessa experiência de campo que esse método desenvolvido permitiu observar, né? Eu senti falta de perceber, por exemplo, quais os afetos estabelecidos, quais os sentidos que essas práticas nas festas, né, permitem a gente aprender, como que essa profusão de material audiovisual, entrevistas, diários de campo foram categorizados, também não é muito trazido, para a gente conseguir entender como é que se deu essas análises e essas interpretações, né? Aí a sensação que ficou para mim é que o artigo acaba por ficar sem uma conclusão, né? Porque os resultados, eles meio que não estão aqui, né? A gente fica curioso para saber qual que foi o desenrolar. E eu acho que talvez o objetivo de quem escreveu foi focar realmente nas inspirações teóricas que deram origem à metodologia. Contudo, na minha leitura, eu acho que esses relatos empíricos eles iam enriquecer bastante a reflexão e talvez fossem importantes de serem trazidos. Bom, espero que eu tenha conseguido cumprir o objetivo do exercício. Obrigada.